Verbo to be. Eu sei que você já tá cansado, já tá cansada de ouvir falar sobre ele, principalmente se você já estudou inglês alguma vez na sua vida antes ou até mesmo na escola, né? A gente sabe que geralmente o ensino do inglês não passa disso. Mas e se eu te falar que o verbo to be é uma ferramenta poderosíssima para você ter de fato um bom entendimento do inglês e também conquistar a sua fluência em 6 meses? Então fica comigo aqui até o final do vídeo que eu vou te explicar de uma vez por todas o que é o verbo to be, como funciona, como ele é utilizado, de uma forma que fique simples para você entender, ok? Mas antes disso, eu já quero que você, por favor, me dê o like, se inscreva aqui no canal e também, claro, me acompanhe no meu Instagram, que é @AlineCarvalhoTeacher. Bom, então sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, guys, gente, vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o que é o verbo to be, né? Por que se chama verbo to be? O que significa tudo isso, tá bom? Bom, o verbo to be é a base do aprendizado do inglês, porque a gente usa ele praticamente toda hora. O verbo to be, ele é muito, mas muito utilizado no inglês, porque basicamente em todo tipo de comunicação do dia a dia você vai estar utilizando ele, tá bom? E eu já vou te mostrar aqui depois exemplos práticos de como que você aplica o verbo to be. Mas, gente, basicamente eu gosto muito de começar até mesmo o estudo dos meus alunos, né? Eu sempre ali coloco o verbo to be como uma das primeiras pautas que a gente estuda, porque ele é sim uma das bases linguísticas do inglês e eu sempre estou falando para vocês focarem nas bases linguísticas, mais vocabulário e mais imersão para a fluência, ok? Então fica tranquilo, fica tranquila que eu já vou aqui explicar para você como que funciona, como que você vai utilizar, tudo e tudo mais, ok? Bom, e qual que é a tradução do verbo to be, Aline? O que significa, né? Eu acredito que vocês já devem saber, né? A tradução equivalente no português é ser ou estar, ok? Então, sempre que a gente quiser dizer no inglês que a gente é alguma coisa ou que nós estamos de tal forma, estamos no sentido de tal forma, a gente vai utilizar para isso o verbo to be, ok? Bom, e por que, Aline, que é verbo to be? Por que se chama to be? Por que tem esse to na frente, né? Primeiro a gente precisa entender isso também. Bom, em inglês, quando nos referimos a um verbo no infinitivo, exceto em alguns casos, tá bom? Tem outros casos, usamos o to antes. Por isso, o verbo to be. Por quê? Porque significa que o verbo está no infinitivo. Então, por exemplo, to be significa ser ou estar. To want significa querer. To eat, comer, entendeu? Então, o verbo no infinitivo, na maioria dos casos, a gente coloca esse to na frente, ok? Como eu falei aqui, existem algumas exceções, dependendo da frase que você vai formar e tudo mais, mas enfim, o que você precisa saber agora é que esses verbos com o to, eles estão no infinitivo, ok? Bom, um verbo no infinitivo é um verbo sem conjugação. O que seria isso? É um verbo normal. Ele não está conjugado de nenhuma maneira. Então, por exemplo, aqui no português, a gente pode dizer que os verbos no infinitivo, eles são aqueles terminados em ar, er e ir. Por exemplo, comer, beber, dormir, falar, cantar. Todo esse verbo que não está conjugado. O que é conjugado? Conjugado é eu colocar naquela conjugação. Eu, tu, ele, nós, vós, tá bom? Essa é a nossa conjugação aqui do português. Nós também temos uma conjugação em inglês para todos os verbos, que eu já vou abordar aqui com vocês mais para frente, ok? Mas basicamente é isso. Verbo to be, ser ou estar no infinitivo com esse to na frente, por isso que fica to be, ok? Bom, e como que você pode aprender o verbo to be de uma forma fácil, né? Porque é isso que nos interessa. Bom, primeiro você tem que ter em mente o significado do verbo to be. Tendo em mente esse significado, a gente vai poder, então, entender de uma forma melhor e compreender ali o seu uso prático no dia a dia, né? Então, ó, eu já deixei aqui bem explicadinho, ó. Se o verbo to be é ser ou estar, então nós só temos dois tipos de conjugação, basicamente, ok? A gente tem a conjugação do presente e a conjugação do passado, ok? Eu vou trabalhar aqui nesse vídeo com a conjugação do presente e do passado, porque quando você for utilizar o futuro em inglês, depois eu vou até fazer um vídeo explicando só sobre o futuro, as formas que a gente utiliza o futuro e tudo mais. Aí você vai estar fazendo a mesma coisa com todos os verbos. Então, eu nem vou usar aqui o futuro no verbo to be já para não confundir vocês, tá bom? Eu vou falar só de presente e passado para que fique de uma forma fácil de memorizar, de lembrar o que significa e tudo mais, ok? Bom, então nós vamos ter esses dois tipos de conjugação, né? Que é o presente e o passado. Então, basicamente, você vai ter a forma eu sou, eu era, eu sou, eu estava. Aliás, eu estou, eu estava, né? E eu sou, eu era, ok.
E dentro dessas duas conjugações, nós temos a forma afirmativa, interrogativa e negativa, né? Então aqui, ó, eu sou, eu era, mas eu posso perguntar, eu sou, eu não sou, ou eu posso afirmar, eu não sou, eu não estou, ok? Isso aqui você pode fazer com todas essas frases aqui. Você pode colocar essas frases na forma interrogativa, na forma negativa e na forma afirmativa. E é basicamente isso que a gente vai ver daqui para frente agora, ok? Porque agora eu vou entrar, então, na parte prática, explicando para você, de fato, o verbo to be, para você gravar de uma vez por todas e nunca mais sofrer com ele, ok? Mas, gente, basicamente é isso, ok? Tem um imenso significado do verbo to be, ser ou estar, eu sou, eu era, eu estou, eu estava, ok? Nós vamos trabalhar com isso e, mediante essas frases aqui, eu vou colocar elas na forma negativa, interrogativa e afirmativa, ok? E depois eu vou dar, claro, como eu falei, alguns exemplos práticos para vocês no final, ok? Bom, então vamos lá, né? O verbo to be, forma afirmativa no presente. Então aqui eu estou basicamente fazendo a conjugação do verbo to be, ok? O verbo to be ele é um verbo um pouco diferenciado, como eu falei, a gente utiliza ele sempre, mas a conjugação dele é um pouco diferente da dos outros verbos, ok? Porque para cada sujeito ele vai mudar, tá? Dependendo do sujeito ele muda a conjugação, tá bom? Mas, gente, eu juro que quando vocês memorizarem ele, quando vocês já tiverem ele ali muito bem decorado, vocês nem vão estar mais se importando com isso, porque já vai estar tão cravado na mente de vocês, né? Quem fala inglês ou quem já estuda inglês há muito tempo sabe que, assim, verbo to be a gente nem se lembra mais que está utilizando, porque é praticamente todo dia, né? Toda hora. Então, assim, chega uma hora que realmente fica automático, ok? Bom, então se você já quiser fazer suas anotações aí, ou simplesmente preste atenção aqui em mim no vídeo que você vai entender, ok? Bom, verbo to be na forma afirmativa no presente. O que é a forma afirmativa? Estou afirmando, está acontecendo agora no presente. Então, no caso, o verbo to be não é ser ou estar, eu estou falando eu sou, eu estou, você é, você está, ele está e tudo mais. Então, vocês viram que essa conjugação verbal que eu coloquei aqui é a conjugação verbal do português, que é a mesma em inglês, né? Então, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, enfim, ok? Bom, então nós vamos trabalhar com isso, tá? Aqui de primeira, nós vamos ter o I am, ok? E vocês podem ver que aqui entre parênteses eu já coloquei a pronúncia para vocês, ok? Então a pronúncia de como a gente falaria aqui no português, então já para facilitar aí o entendimento de vocês, ok? Então ficaria I am, eu sou, eu estou, ok? Então vocês podem até repetir I am. Próximo, you are, você é, você está, ok? He is, ele é, ele está, he is, simples assim. Próximo, eu tô falando dela, she, ela em inglês é she is, ok? Próximo aqui nós temos o it is. Vocês viram que na pronúncia aqui eu coloquei o nome iris, né? Por que, Aline? Não é por acaso, gente, é porque no inglês falado do dia a dia, né? Às vezes eles não acabam pronunciando it is. Eles falam mais algo assim, mais it is, ok? Tipo, it is. Próximo, we, estou falando de nós, we are. Próximo, you are. Esse segundo you, ele significa vocês também, tá? Porque no inglês a gente não tem a palavra yous com S. Então é a mesma coisa, tá? You pode significar você e vocês, tá? E ai, Aline, como que eu vou diferenciar quando eles estão falando you, que significa você ou vocês? Gente, basicamente pelo contexto, ok? Por exemplo, se um professor estiver numa sala de aula se dirigindo ali para uma turma de alunos e ele falar you, obviamente que você vai captar que ele tá falando vocês, né? Para os alunos lá, né? Então, basicamente, a gente consegue diferenciar pelo contexto, ok? Por último, aqui nós temos o they are, ok? E aqui eu coloquei essa pronúncia, mas eu gostaria de lembrar vocês da questão dessa pronúncia do TH em inglês, ok? É algo que a gente não tem no português, que a gente acaba se enrolando, mas basicamente você vai colocar a sua língua entre os dentes e vai dar um pequeno sopro, mas é uma coisa muito suave, gente, muito suave, ok? Por exemplo, aqui no they are, vocês praticamente nem percebem que eu fiz isso, né? Por exemplo, they are, ok? Então, é assim que vocês vão falar. Então, vamos lá de novo. I am, you are, he is,
she is, it is, we are, you are, they are. E também nós podemos colocar essa forma do presente de uma forma abreviada, que é que eles mais utilizam, ok? Então, I am vai virar simplesmente I'm. E aí vocês percebem que a pronúncia já fica um pouco mais fechada, né? O M, ele fecha. I'm, ok? Próximo, que muita gente erra esse aqui, tá? O you are contraído, a pronúncia dele vai mudar, ele vai ficar mais um your, ok? Próximo, his. Esse aqui vai ficar bem fácil, né? Na forma contraída. His, she's, its. Próximo, we're. Esse aqui já mudou um pouquinho, né? De we are vai ficar we're. Próximo de novo, your, porque você e vocês é a mesma coisa. E por último, their. Esse aqui, gente, eles mudam, ok? Por exemplo, aqui a pronúncia do outro é they are e desse aqui é their, ok? Their. Ai, mas Aline, por que eles têm essas duas formas de falar? Gente, porque eles são frescurentos, tá bom? Eu costumo dizer para os meus alunos que no inglês, tudo que eles podem abreviar, eles abreviam, né? Para dificultar a nossa vida e o nosso entendimento. Só que no português, na escrita, pelo menos, a gente não tem muito esse negócio de ficar abreviando as palavras, mas lá, tudo que eles podem abreviar, eles abreviam, entendeu? Então, por isso que eles colocam aqui essas duas formas do verbo to be na forma afirmativa do presente, ok? Mas, para você não esquecer, vamos lá de novo. I'm, your, his, she's, its, we're, your, their, ok? Exatamente assim, lembra da linguinha? There, ok? Basicamente, gente, essa que é a conjugação normal do verbo to be, ok? E pode ser que de primeira você ache um pouco complicado, mas assim, gente, é questão de prática mesmo, é questão de costume. E assim, eu que vejo isso aqui todo dia, né? A gente sempre tá utilizando isso, então realmente acaba ficando algo muito automático depois, tá bom? Como eu falei aqui, ó, a gente tem algumas mudanças, né? O I, ele vai vir com am, o you, o we, you e o they vai vir com are, e para he, she, it, nós vamos estar utilizando o is, ok? Isso aqui é uma regra mesmo, tá bom? É regra do inglês, é assim que funciona, não sei quem que inventou, mas esse é o verbo to be, ok, gente? Bom, agora nós vamos falar sobre a forma interrogativa e negativa no presente. Nossa, Aline, que complicado tudo isso, gente. Juro que não é, veja só. Bom, aqui no último slide você viu, né, que eu coloquei a conjugação do presente. Então vai ficar I am, you are, he is, she is, it is. E você pode até fazer uma musiquinha. Quando a gente for fazer uma pergunta com o verbo to be, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente inverter. Como assim? Ao invés de ficar I am, vai ficar am I, ok? You are you? Então, vamos lá, ó. Forma interrogativa. Am I? O que quer dizer am I? Ou seja, eu tô, né? Agora você tá perguntando. Are you? Você é, você tá, não sei o quê. Is he? Ele é, ele tá. Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Ok? Uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui, de falar, é sobre o it, né? A gente não utiliza it para pessoas, ok? Então, tudo que não se referir a pessoas, a gente vai estar utilizando o it. Então, o it significa ele e ela, mais para animais e objetos, ok? E dependendo da frase, claro, o significado muda, tá? Mas, basicamente, quando nós estamos utilizando it, nós nunca estamos falando de uma pessoa, ok? A gente não utiliza it para falar de uma pessoa. Se for uma pessoa, você vai utilizar he, she, ou they, you, whatever, ok? Então, is it, are we, are you, are they, ok? Então, basicamente, o que eu fiz? Eu inverti, né? Então, para perguntas no verbo to be, a gente vai simplesmente inverter a ordem. Então, ao invés de I am, vai ficar am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they? Ai, Aline, mas por que vocês invertem a pergunta no verbo to be? Gente, não me perguntem porque eu não sei. Eu só sei que é assim, é a maior frescura, eu sei. Mas, né, como nós estamos aprendendo uma nova língua, nós temos que nos adaptar ao jeito deles. Então, basicamente é isso. Eles invertem, ok? Agora, vocês viram que eu coloquei aqui, acrescentando o not, aqui nessa segunda coluna, né? Por que eu fiz isso? Bom, porque aqui, ó, vai ficar assim, am I not? Ou seja, eu não sou, só que nesse caso eu tô perguntando. Am I not? Are you not? Você não é, você não tá. Is he not? Ele não é, ele não tá. Is she not? Ela não é, ela não tá. Is it not? Tipo, não é, não, ele não é, ela não tá. Are we not?
Are you not? Are they not? Então, vocês viram que para perguntar na forma interrogativa do presente, eu simplesmente coloquei o not, né? Que nem aqui embaixo, vocês vão ver a conjugação verbal do verbo to be na forma negativa, ok? Então, lembra que aqui a gente vê a forma positiva, né? I am, eu sou, you are, he is. Na forma negativa, basicamente, a gente só vai acrescentar o not para todos, ok? Então, fica bem fácil. Então, ó, I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not, ok? E bom, como vocês sabem que eles vão sim inventar formas de abreviar isso daí, nós temos essa segunda coluna aqui, gente, que é a mais utilizada, tá bom? Geralmente vocês vão ver eles falando mais dessa forma, tanto em músicas quanto nas conversas do dia a dia aparece muito isso aqui, tá? Então, basicamente, vai ficar I'm not, you're not, he's not, she's not, it's not, we're not, you're not, they're not, ok? E, fora isso, nós também temos mais uma forma de colocar na forma negativa, ok? Ao invés de you're not, você pode falar you aren't. Exatamente, igual tá a pronúncia aqui em parênteses, ó. You aren't, ok? You aren't, he isn't, she isn't. Então você pode adicionar um isn't. O que significa todas essas abreviações? Basicamente, ó, é you are not, só que eles colocaram you aren't. Eles abreviaram tudo, misturaram tudo. Então, ó, you are not pode virar you aren't. He is not pode ser he's not e também pode ser he isn't, ok? She is not, she's not, ou she isn't, ok? It isn't, we aren't, you aren't, they aren't, ok? Basicamente vai ser isso, tá? E aí, gente, como eu falei pra vocês, vocês podem escolher, tá? Todas essas formas aqui, elas estão corretas. Se você escolher qualquer uma dessas aqui pra utilizar, né? Por exemplo, Aline, eu gostei mais do I am not. Ok, utiliza I am not. Eu prefiro I'm not, utiliza I'm not. Ou se você preferir essa segunda forma aqui, ó, essa terceira, né, pode usar you aren't, he isn't, tá? O mais comum é essa do meio aqui, ó, I'm not, you're not, he's not, ok? E aqui, ó, nessa terceira fileira, vocês viram que eu não coloquei o I, por quê? Porque ele não vai ter uma conjugação para essa forma aqui, tá? O I, ele pode ser só I am not ou I'm not, ok? Então, você utiliza aqui essas duas formas, tá? Agora, eu também posso fazer perguntas na forma interrogativa utilizando essa forma aqui. Só que aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter na pergunta na negativa, né? Então, por exemplo, you aren't. O que é you aren't? Tipo, você não é, você não tá. Se eu for perguntar, você não é? Você não tá? Eu posso falar, aren't you? Isn't he? Isn't she? Isn't it? Aren't we? Aren't you? Aren't they? Ok? Então, na maioria das vezes, esse T aqui, do isn't she, isn't it, aren't we, ele, na maioria das vezes, ele vai sair como um T mudo, tá? Você nem vai escutar o T. Se você falar o T também não tá errado, mas no inglês falado, vocês podem perceber que eles sempre vão falar, assim, aren't you, isn't he, isn't she, isn't it, aren't we, aren't you, aren't they, né? Então, por exemplo, vamos supor que você é amigo, amiga de uma pessoa, e aí de repente você fala pra mim que essa pessoa não é mais seu amigo, não é mais sua amiga. E aí você vai fazer a seguinte pergunta em inglês: ela não é sua amiga? Ela não é sua amiga? Então o verbo ser ou estar, verbo to be, ok? Então ser amigo de alguém, to be someone's friend. Então no caso vai ficar como? Vai ficar isn't she your friend? Ou seja, ela não era sua amiga? E aí, ó, eles falam tão rápido que esse T do isn't sai quase que um T inaudível. Na verdade, sai inaudível, né? Vai ficar isn't she your friend? Isn't he your friend? Ok? Então vai ficar mais ou menos nesse sentido. Por exemplo, aren't they your friends? Eles não eram seus amigos, ok? Então dei aqui alguns exemplos aleatórios só para vocês entenderem, tá bom? Agora, a forma negativa, ela é mais utilizada dessa forma que eu acabei de explicar, tá bom? Da última aqui, aren't you, isn't he, isn't she, isn't it, ok? Mas você também pode utilizar essa forma aqui de cima. Am I not? Are you not? Is he not? Is she not? Is it not? Ok? Mas, gente, basicamente
é isso aqui para a forma do presente. Agora nós vamos para a forma do passado, ok? Forma afirmativa e interrogativa no passado. A forma do passado ela é ainda mais simples, por quê? Porque ela não tem tantas abreviações, ok? Não tem como ter. Então, por exemplo, a gente não vai ter abreviação na forma do passado nessa forma aqui afirmativa, ok? Então, por exemplo, I am vai virar I was. O que é I was, ok? Aqui eu não coloquei, mas a pronúncia ela fica mais um U, tá bem, gente? Igual esses outros aqui, ó. I was, eu era, eu estava. You were, ok? Nós vamos pronunciar were, you were. Você era, você estava. He was, ele era, ele estava. She was, ela era, ela estava. It was, ok? Ou você pode falar it was, porque lembra que eu falei, geralmente esses deles não falam, né? It was, ele, ela, eram, estavam, tá? Objetos e animais a que eu tô me referindo. We were, nós éramos, nós estávamos. You were, vocês eram, vocês estavam. They were, ok? Eles eram, eles estavam. Então essa aqui é a forma afirmativa do passado, tá? Então eu tô afirmando, eu era, você era, ele estava, whatever, ok? E para fazer perguntas com essa forma aqui, adivinha, você vai simplesmente inverter novamente, ok? Então I was vai ficar was I? You were vai virar were you? He was vai virar was he? She was vai ser was she? It was vai ser was it? We were vai ser were we? You were you? They were they? Então, basicamente, a gente inverte sempre aqui para fazer perguntas com o verbo to be, ok? O que significa esse was I? Eu era? Eu tava? É a mesma coisa aqui, ó, só que eu tô fazendo a pergunta agora, tá? Então, essa forma afirmativa que eu tô fazendo a pergunta. Você era? Você tava? Were you? Was he? Was she? Was it? Were we? Were you? Were they? Simples assim, gente. Agora, forma negativa e interrogativa no passado, ok? Agora a forma negativa do passado. O que significa isso? Eu não era, eu não estava. Você não era, você não estava. Eu tô falando que você não estava, não tô falando que você estava, ok? Então essa é a forma negativa do passado. O que a gente vai adicionar? Adivinhem o not para todos os sujeitos. Então vai ficar I was not, you were not, he was not, she was not, it was not, we were not, you were not, they were not, ok? Isso aqui, gente, esse verbo to be que eu tô apresentando aqui para vocês é uma regra, ok? A gente sempre vai ter que usar dessa maneira. Então, isso aqui é uma das coisas em inglês que você tem que realmente decorar mesmo, porque é assim mesmo e acabou, e a gente não tem muito o que fazer sobre isso, tá? A gente vai colocar assim o not, ok? Não pode ser no. Nesse caso, tem que ser o not, porque é a regra do verbo to be, ok? I was not, you were not, he was not, she was not, it was not, we were not, you were not, ok? E essa forma aqui negativa, ela também pode ser abreviada, ok? Só que aqui no passado é mais fácil, tá? Porque não tem tantas abreviações. Então vocês viram que essa forma aqui positiva, ela não pode ser abreviada, tá? Só essa forma aqui negativa, porque eles vão pegar esse not e vão abreviar ele. Então I was not vai virar I wasn't. Igual essa pronúncia que eu coloquei aqui em parênteses, ó. I wasn't. Eu não era, eu não tava. You weren't, ok? Weren't. Só tomar cuidado aqui com esse R, tá bom? Não é weren't, é weren't, ok? Tipo um R mais chique, rent. You weren't. Você não era, você não tava. She wasn't. Leiam aqui. He wasn't. She wasn't. It wasn't. We weren't. You weren't. They weren't, ok? Então, esse T aqui, tá? Geralmente esse T aqui do final, dessa forma abreviada, geralmente você nem escuta, tá? Então, vai ficar I wasn't, principalmente quando é a frase completa, né? Por exemplo, eu não era o seu amigo. I wasn't your friend.
Geralmente esse T você não escuta, tá? You weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't. Vai ficar tipo meio sem esse T aqui na forma falada do dia a dia, ok? E agora, se eu for perguntar com essa forma negativa, eu vou colocar o not, só que eu vou ter que inverter primeiro, né? Então, ó, was I not? Tipo, eu não era, eu não tava. Were you not? Você não era, você não estava. Was he not? Ele não era, ele não tava. Was she not? Was it not? Were we not? Were you not? Were they not? Inverti, coloquei o not depois, ok? E essa forma aqui, negativa na pergunta, ela também pode ser simplificada, igual essa forma aqui, ó, dessa coluna, só que a gente vai inverter, tá bom? Então, sempre que for com o verbo to be, tem que colocar isso em mim, a gente simplesmente inverte tudo, ok? Então, ó, wasn't I? Weren't you? Aqui eu tô falando até aqui, ó, sem o T, tá bom? Porque geralmente essa pronúncia aqui do T, ela não é pronunciada, tá? Você pode falar wasn't I, não está errado, tá bom? Mas geralmente, principalmente no inglês americano, eles falam tudo junto, misturado, eles não pronunciam esse T, ok? Wasn't I? Weren't you? Isn't he? Isn't she? Wasn't... Gente, peraí, acho que eu fiz errado aqui, gente. Ao vivo, Brasil. Ó, wasn't I? Weren't you? E aqui vai ser o quê? Wasn't he? Wasn't she? Wasn't it? Weren't we? Weren't you? Weren't they? Mas vocês entenderam, né? Aqui eu tô falando do passado, tá? Que aqui eu coloquei no presente. Então, na verdade, vai ser wasn't, igual que tá no I, ó. Wasn't he? Wasn't she? Ok? Porque pra I, he, she, it, a gente vai utilizar was e os demais vão virar were, ok? Então, o is, ele vai virar was e o are vai virar were, ok? Basicamente, é isso, gente. Pro verbo to be. Aí você pode estar falando, ai, Aline, mas é muita coisa, eu nunca vou conseguir decorar. E, gente, mentira, ok? Se você estudar aqui, sei lá, por 3 dias seguidos, você já decora, ok? Porque isso aqui é realmente assim, só precisa entrar no seu cérebro para você entender. E é muito poderoso você ter esse conhecimento, porque eu tenho certeza de que agora que eu te expliquei, você deve estar aí pensando em muitas músicas que você já viu essas siglas aqui, já viu esse verbo to be sendo utilizado e você nem sabia o que era e agora você sabe. Então sim, pratique que você vai ficar craque no verbo to be. Tenho certeza que depois desse vídeo, né, você pode até assistir de novo quantas vezes quiser para sempre se lembrar, tá bom? E agora vamos para exemplos práticos, ok? Como que eu uso ali no verbo to be? Simples, tudo que você quiser dizer que se refira a ser ou estar, você vai utilizar o verbo to be. Então, por exemplo, uma frase aqui bem romântica. You are the love of my life. You are the love of my life. Você é o amor da minha vida. Aqui, ó, você é, verbo to be, é. Ou you were the love of my life. Vamos supor que você brigou com a pessoa e ela não é mais o amor da sua vida. Então você vai falar you were the love of my life. Você vai colocar ela no lugar dela e vai usar o verbo to be no passado. You were the love of my life. I was there. I was there. Eu estava lá, ok? I was there. Eu estava. Verbo to be was. Eu estava. Passado. I was. Ou eu não estava lá. I wasn't there. Ou I wasn't there, tá? I wasn't there. Outra frase aqui bem romântica. I'm in love. I'm in love. O que significa isso? Eu estou apaixonada, estou apaixonada. Em inglês a gente coloca essa palavra in love. Aliás, essa expressão in love. I'm in love. Tô colocando a forma contraída. Eu estou. I'm in love. Ou pode ser I was in love. Eu estava apaixonado. Vamos supor que você teve uma desilusão amorosa, não está mais apaixonado, então você estava, é passado. I was in love, ok? Agora aqui uma forma interrogativa. Por exemplo, eles estavam na festa. Were they? Aqui eu vou inverter, ok? Were they at the party? E aqui eu falo, eles não estavam na festa. They were not at the party. E essa forma aqui poderia ser they weren't at the party, ok? E aqui por último, we weren't friends before, but we are now. We weren't friends before, but we are now. Nós não éramos amigos antes, mas nós somos agora. Então aqui basicamente eu coloquei alguns exemplos para ficar aqui gravado na cabeça de vocês, gente. Basicamente verbo to be, ser ou estar, vou sempre estar repetindo isso. E
temos a forma no presente e no passado e as conjugações afirmativa, negativa e interrogativa, ok? Bom, e como que você vai usar então tudo isso que eu te passei, esse verbo to be, para você ficar fluente em 6 meses, né? Eis a questão. Então você vai perceber que o verbo to be está em praticamente todo tipo de comunicação em inglês, ok? É muito comum, porque toda hora você está falando que você é ou você está alguma coisa, né? Tô com fome, tô com sono, enfim. Para tudo isso você vai utilizar o verbo to be. E o que acontece é que quando você tem um domínio sobre ele, você já vai ter uma facilidade muito grande de se comunicar. Você consegue fazer muitas frases com o verbo to be, muitas mesmo, ok? Se você pesquisar exemplos de frases com o verbo to be no Google, vai chover, gente. E olha só o quanto que você está aprendendo inglês rápido só por saber o verbo to be, ok? Então a minha dica para você hoje é memorize o verbo to be. Volte nesse vídeo quantas vezes forem necessárias, ok? Até ficar grudado na sua cabeça, tá? Você realmente precisa decorar o verbo to be. Isso aqui é algo que você realmente tem que memorizar, tá bom? E claro, na prática você vai aprender, mas é importante que no começo, principalmente no começo do inglês, você memoriza isso aqui, tá? Então, se eu for te falar assim, Aline, qual que é o primeiro assunto que eu tenho que estudar de inglês? Verbo to be, tá bom? Memoriza isso daqui que você já vai estar meio caminho andado. Escuta o que eu tô te falando, isso aqui você sempre vai estar utilizando, tá? E aqui eu já até adiantei para vocês algumas coisas. Eu coloquei a forma até do passado, tá bom? Que já é um nível intermediário de inglês. E agora vocês já sabem a forma do verbo to be no presente e no passado, ok? E também, claro, preste atenção nas frases faladas no dia a dia por nativos em filmes, séries e músicas, ok? O verbo to be tá sempre em filmes, séries e músicas. E quando você tem esse conhecimento, você sabe facilmente identificar e entender que frase é aquela, o que a pessoa está falando. Então, eu recomendo sim que você associe o estudo do verbo to be com a imersão em inglês, né? Claro que só estudar o verbo to be por si só não vai te tornar fluente, mas o que vai te tornar fluente é a imersão, né? Você estar ali imerso no inglês e estando imerso no inglês, você sempre vai ver o verbo to be, então você precisa saber o significado do verbo to be para ficar fluente no inglês, mas sabendo o significado já vai ser muito mais rápido, ok? Então, você vai associar com a imersão em inglês e com o estudo de vocabulário. Então, como eu falei, você sabendo o verbo to be já dá para você formar muitas frases que são utilizadas no dia a dia e é isso que vai realmente facilitar a sua comunicação. Então, ó, ouça músicas, assista filmes, séries, vídeos, até você ficar craque, não só em verbo to be, mas também em outros tipos de vocabulário e fazendo isso constantemente, pelo menos ali 20 minutos por dia que eu indico, você vai sim ficar fluente no inglês, ok? Claro, se você pegar com afinco, se você realmente quiser a fluência, né? Mas é isso para esse vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida aqui sobre o conteúdo, por favor, não se esqueçam de deixar aqui nos comentários. Eu vou fazer questão de responder vocês, tá bom? Para esclarecer, para que vocês entendam de fato o que é o verbo to be e como utilizar. Mas eu espero que de uma vez por todas o verbo to be tenha ficado esclarecido para vocês, ok? Basicamente é isso, não é tão difícil quando você aprende de fato essas formas negativa, interrogativa, afirmativa e presente e passado, ok? Vai ficar automático, ok? Eu tenho certeza de que se você assistir esse vídeo 3 vezes, você já vai decorar o verbo to be. Mas é isso, espero que eu realmente tenha ajudado vocês na jornada de estudos com esse conteúdo. That's it for today's video. É isso pro vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aqui pra mim o feedback de vocês aqui embaixo. Quero muito saber se vocês gostaram, se vocês finalmente entenderam o verbo to be e vão aplicar ele para ficar fluentes no inglês, ok? Não se esqueça também, por favor, de se inscrever aqui nesse canal. Deixe o seu like aqui pra mim e também, claro, muito importante, me acompanhe lá no meu Insta, @AlineCarvalhoTeacher, porque eu sempre tô postando novidades por lá. Bom, então é isso. Um beijo e see you guys on the next video.